Fala aí, concurseiro! Clube do Fera, gravando aqui mais uma aula exclusiva para vocês. Vamos tratar de direito administrativo, atos administrativos. Estamos aí, ó. A prova está chegando, a gente precisa avançar no conteúdo. Então, vou deixar essa aula gravada, por quê? Porque você analisa ela tranquilamente, você assiste, pausa, faz anotação, faz uma reflexão e vai caminhando nos seus estudos. Eu sei que todo mundo é capaz de fazer isso. E vocês sabem que qualquer dúvida, só é me chamar. Não tem nenhum aluno do Clube do Fera que possa abrir a boca e dizer assim, que o Jean manda mensagem para o Jean e o Jean não responde. Eu demoro, mas eu sempre estou ali respondendo. Viu? Então, vamos lá, vamos seguir aí. Olha lá. Direito administrativo, o tema de hoje é o quê? Atos administrativos. É um tema grande, mas é um tema fácil. É um tema fácil. Sabendo que qualquer dúvida, ó, 8701-2030, só é chamar aí. Vamos embora. Olha aí. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é uma coisa. Eu tenho um ato que eu posso chamar ele de ato privado. O que é um ato privado? Um ato privado é quando uma pessoa privada realiza esse ato. Essa pessoa privada pode ser pessoa física e pessoa jurídica. Então, se uma pessoa física ela realiza um ato, eu tenho ali um ato privado. Se uma pessoa pública ela realiza um ato, eu tenho um ato administrativo. Olha só. Eu quero comprar ar-condicionado. Eu quero comprar um ar-condicionado para botar aqui na minha casa. Eu, quando chegar em uma loja, eu vou comprar através de um ato privado, porque eu, como cidadão, eu, como pessoa física, eu tenho essa atribuição de escolher. Olha só, eu posso escolher o ar mais caro, posso escolher o mais barato, posso escolher quando eu vou comprar, qual a forma que eu vou comprar. Por quê? Porque é um ato que vai atender os meus interesses pessoais, que é o que a gente chama de princípio da autonomia da vontade. Já a administração pública, ela não pode se basear no princípio da autonomia da vontade. Por quê? Porque ela só pode fazer o que a lei determina. A administração pública, ela só pode fazer o que a lei manda. Então, por isso que se ela precisar comprar um ar-condicionado, ela primeiro vai ter que fazer o quê? Uma licitação, salvo se for naqueles casos de contratação direta, ou fosse também com relação ao valor, que eu posso fazer até inclusive contrato verbal. Entendeu? Então foi exatamente o que vocês viram na aula que eu também deixei gravado para vocês. Beleza? Então vamos fazer aqui primeiro, para a gente começar essa aula de hoje, vamos fazer aí uma comparação entre um ato privado e um ato administrativo. E depois eu vou ter uma perguntinha especial para vocês. Então vamos lá, ó, seguindo aqui. Ó. Veja. No ato privado, eu tenho que sempre buscar o meu interesse privado. Eu não preciso de uma lei autorizadora. Veja, eu não preciso de uma lei que me autorize a comprar o ar-condicionado. Eu compro a hora que eu quiser. Eu não preciso fazer licitação. Eu não preciso fazer licitação. Eu posso comprar, inclusive, o mais caro que tiver. E eu só preciso atender pressupostos genéricos. O que são esses pressupostos genéricos, professor? Eu só preciso atender que para comprar, para fazer esse negócio jurídico, eu só preciso dizer o seguinte, eu só preciso saber uma coisa. O agente que vai comprar tem que ser um agente capaz, ou seja, maior de idade. O objeto que vai ser comprado tem que ser um objeto lícito. E por último, tem que ter uma forma prescrita em lei. Uma forma prescrita em lei. Olha só, para eu realizar um ato privado, eu só preciso de 3 coisinhas. Agente capaz, um objeto lícito e a forma prescrita em lei. Veja, eu quero comprar a sua casa. O que é que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que saber se você é capaz, eu também vou ser capaz. Ok. O objeto que a gente está negociando é um objeto lícito? Sim, é uma casa. É a compra e venda de uma casa. Ô professor, e esse procedimento de compra e venda tem previsão legal? Tem sim. Tem um contrato de compra e venda lá no Código Civil. O que eu não posso é o seguinte, dizer assim, chegar numa boca de fumo, por exemplo, aí eu chego lá para o boqueiro, né? Chego lá e digo, irmão, me dê aí um dolinho aí de maconha, aí o cara me entrega. Aí quando ele me entrega, aí eu chego e digo assim, ô meu irmão, me dê aí uma nota fiscal para comprovar que eu comprei isso de você.
Veja, ele não pode fazer isso. Por quê? Ah, professor, porque é crime? Não, não também, veja. É porque é o seguinte, o objeto é um objeto ilícito. Então eu não vou ter um ato privado. Perfeito? Tranquilo? Olha lá. E o princípio que rege essa minha relação do ato privado é o princípio da autonomia da vontade. Beleza? Professor, e os atos administrativos? Olha a diferença. Eu vou fazer um paralelo aqui, ó. Eu tenho que atender o interesse público. Eu preciso de uma lei autorizadora. Eu preciso de uma lei que me autoriza a fazer isso. Por último, eu preciso fazer uma licitação. Professor, e os pressupostos que formam o ato? São os pressupostos especiais. E vejam, são 5 pressupostos especiais. Ou seja, para o ato existir, ele precisa ter 5 pressupostos especiais, que é o famoso com, fi, for, mob. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Eu preciso, para o ato administrativo, veja, pessoal, para o ato administrativo existir, ele precisa de 5 elementos. Se faltar um desses 5 elementos, ou esses elementos sejam ilegais, feitos fora, contrários à lei, esse ato administrativo ele vai ser o quê? Inexistente, ele não vai existir. Tranquilo? Professor, e qual é o princípio? Já o princípio dos atos administrativos é o princípio da supremacia do poder público sobre o particular. Aí vejam, eu tenho uma perguntinha aqui para vocês. Olha só. A administração pública, olha só, vamos colocar aqui a bandeira do Brasil, como eu sempre faço nas minhas aulas. A administração pública, ela pode realizar um ato privado. Ela pode realizar um ato privado. E aí, será que a administração pública, ela pode realizar um ato privado? Aí você diz, professor, mas não seria mesmo? Não, veja só. Enquanto o ato administrativo eu vou ter uma superioridade da administração pública com relação ao particular, no ato privado eu vou ter o quê? Uma igualdade entre pessoas. Então, veja, quando a administração pública realiza um ato privado, ele continua sendo um ato administrativo? Essa é a pergunta. Não, pessoal. Toda vez que a administração pública ela realiza um ato privado, ela realiza um ato da administração. Ela realiza um ato da administração. Perfeito? Cuidado, é ato da administração. Professor, me dê um exemplo. Veja, toda vez que a administração pública ela aluga um imóvel, ela faz um contrato de aluguel, como se fosse uma pessoa comum. Toda vez que a administração pública ela faz um contrato de empréstimo, pensa em umas coisas, pessoal, olha só. Eu já falei isso em sala de aula. Olha lá, quando a Caixa Econômica ela está fazendo um empréstimo para você, ela está fazendo um ato da administração pública, porque ela está em pé de igualdade com você. Quando a administração pública ela contrata serviço de telefonia, serviço de internet, ela está fazendo o quê? Um contrato privado. Ela está no mesmo pé de igualdade com o particular, com a pessoa que ele está contratando, que pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Perfeito? De boa. Seguindo. Vamos agora avançar, certo? Agora vamos aqui tratar exatamente dessa perguntinha que eu já deixei anotado no slide. Depois, junto com essa aula, eu mando os slides também. Olha lá. Olha aí. A pergunta, a administração pode realizar um ato privado? Então, a gente já respondeu que sim. Que sim. Quando é que a administração pública realiza um ato privado? Aluguel de imóveis. Aluguel de imóveis. Que tem aquela polêmica agora nas leis de licitação, né? Quem assistiu a aula já sabe do que eu estou falando. Quem não assistiu já está voando. Compra de material de consumo. Papel higiênico, essas coisas. Que são aqueles de pronto pagamento. Contratação de seguros. Quando a administração pública ela quer contratar seguros,
ela contrata diretamente com o particular. Quando ela quer fazer um empréstimo, como eu disse, quando ela quer fazer um empréstimo, quando ela quer fazer um financiamento, quando ela faz um financiamento com o cidadão. Aquele carro financiado que você fez pelo banco, ele é um contrato da administração. Contrato, olha aí, bem grandão, ó, da administração. Fechou? De boa? Olha aí, vamos trazer aí os conceitos doutrinários, muito importante conceito doutrinário para a nossa prova de direito administrativo. Eu já falei em sala de aula. Olha aí, Celso Antônio Bandeira de Mello, o que é que ele diz? Que um ato administrativo nada mais é do que uma declaração de vontade do Estado. Olha só, um ato administrativo é uma declaração de vontade do Estado. Ou de que lhe faça às vezes, ou seja, o particular em colaboração com o Estado. No exercício de prerrogativas públicas, por isso que o regime é de direito público. Manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei, ó, só pode fazer o que a lei determina. E sujeitas ao controle de legitimidade por órgãos jurisdicionais. Eli Lopes, a banca também gosta de Eli Lopes. Esse daqui já foi o conceito já adotado pela banca CESP, olha só. O que é um ato administrativo? Toda manifestação unilateral de vontade da administração pública, que agindo nessa qualidade tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar direitos ou impor obrigações. Professor, eu tenho que decorar esses verbos. A banca CESP já teve algumas questões que cobrou. Então, o que é que eu fiz? Tem um mnemônicozinho chamado de Marte. Inclusive no meu Instagram tem uma postagem, mas é antiga, você não vai encontrar não. Que é eu botei aquele Martin do Looney Tunes, que é aquele ETzinho. Olha só, de Marte. Por que de? Olha só o de. De quê? Declarar. O M, modificar. O A, adquirir. O R, resguardar. O T, transferir. E o E, extinguir. Certo? Aí, desculpa, é de Marte. É de com I, porque tem aqui impor. Beleza? É de Marte. Certo? De Marte com I. Gravaram? De boa? Daí dê pausa aí, mnemônico, guarda esse mnemônico. Por isso que é legal essa questão da aula gravada, porque você pode dar pausa a qualquer momento. Seguindo, olha aí, como foi que caiu em prova? A Polícia Civil da Bahia, ela cobrou no concurso em 2013 o seguinte, ó. O contrato de financiamento ou de mútuo, a gente já viu, né, o que é o contrato de financiamento, firmado pelo Estado, constitui um ato de direito privado, ok. Não sendo, portanto, considerado um ato administrativo. Olha, questão fácil. Questão correta. Olha essa outra. Todo ato administrativo, todo ato praticado pela administração pública é considerado ato administrativo? Não, por isso que a questão está errada. Seguindo. Atributos dos atos administrativos. Veja, os atos administrativos, para eles terem uma certa força, galera, aí eu faço a relação com poderes administrativos. Para esse ato administrativo ele ter uma certa força, certa hegemonia, ele precisa ter atributos físicos. Então, para isso, eu abordo o quê? Os atributos da PAT. Eu acho que quem for o pessoal um pouco mais... Eu não lembro dessa PAT. Disseram que era de um desenho chamado de Doug Funny. Que era Doug Funny. Né? Então, eu não lembro, porque eu já sou de TV Globinho para cá. Então, eu só me lembro de TV Globinho para cá. Mas olha só, tem ela, é a Pat. O pessoal me disse que o nome dela era Pat Maionese. Por que Pat Maionese? Por isso que eu tenho o quê? Os atributos dos atos administrativos é o famoso PAT. O que é PAT, professor? Presunções de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Professor, com relação a isso, o que é que eu vou ter que tomar cuidado? O que você tem que tomar cuidado é com uma coisa. Cada um desses tem uma característica distinta, então você tem que ter muito cuidado com isso. O primeiro deles são as presunções. Eu vou abordar cada um. Presunção de legitimidade e presunção de veracidade. Olha só como é que uma banca cobra, a CESP cobra.
a imperatividade, a presunção de legitimidade e a proporcionalidade são o quê? Atributos específicos dos atos administrativos. Questão errada. Pessoal, na nossa primeira aula, eu lembro como hoje, na nossa primeira aula eu falei para vocês o seguinte, que tudo que a gente estuda em direito administrativo, a gente vai precisar para seguir uma sequência. Os assuntos, eles atraem as informações. Veja, se você não assistiu a minha primeira aula, você já ia ficar sem saber que proporcionalidade que apareceu nessa questão é um princípio e não um atributo. Tá vendo, pessoal? A relação é isso, pessoal. Pelo amor de Deus, me escutem. Me escutem. É isso que vocês precisam fazer. Tem que estudar sempre os assuntos anteriores, porque o direito administrativo, todos os assuntos eles são relacionados. O problema do aluno que fica achando que o direito administrativo é um assunto são isolados. Ah, não, só vou estudar só. Não, todos eles têm uma relação. Todos eles têm relação. Perfeito? Então vamos lá. Olha aí. Primeiro, presunção de legitimidade e veracidade. Olha só, o atributo da presunção de legitimidade, também conhecido como presunção de legalidade e presunção de veracidade, significa que até prova em contrário, o ato administrativo é considerado válido para o direito. Por isso que até quem prova o contrário traz a ideia que essa presunção de legitimidade e veracidade, ela é o quê? Relativo. É relativo. Professor, como assim? Veja, eu recebi uma multa de excesso de velocidade, só que eu juro de pé junto que eu não passei com velocidade, naquele radar que fica ali em Rio Largo. Eu juro de pé junto, estou esperando só a notificação chegar para eu depois recorrer. Porque entenda, eu passei boa parte da minha vida passando por ali, porque eu morava em Garanhuns e trabalhava aqui em Maceió. Então, praticamente 19 anos de minha vida é passando por ali. Você acha que eu ia voar e esquecer que ali tem um radar? Claro que não. Claro que não. Então, veja só, eu vou agora, a priori, essa multa que eu recebi, ela foi legítima, porque foi feita de acordo com a lei, porque o Código de Trânsito diz que transitar com velocidade acima a 20% a do normal, a do permitido, é multa. Então, ela foi legítima, porque foi feita de acordo com a lei. Ela foi verdadeira? Essa é a grande questão. Eu vou ter que comprovar. Eles vão ter que mandar uma foto para mim. Quando a notificação chegar, vai ter que chegar com uma foto com a placa do meu carro e mostrando a velocidade. Se não chegar com isso, já era. Eu já vou recorrer. Porque eu preciso ter isso para comprovar que ali o meu carro estava passando naquele local, naquele momento. Imagina só que eu recebi essa multa e nunca passei por ali. Então é por isso que essa presunção ela é relativa. Porque se eu provar o contrário, esse ato administrativo, que é a multa, que é um ato administrativo, não vai ser considerado válido. Por isso que ele é uma presunção relativa. Ô professor, a banca pode chegar para vocês e dizer o seguinte: todos os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade? Sim. Os atos administrativos eles já nascem verdadeiros e legítimos. Você que vai ter que comprovar que não são. Beleza? Olha lá. É uma presunção relativa. Olha aí. Todos os atos administrativos possuem. Estou deixando tudo no materialzinho para depois mandar para vocês. Seguindo. A auto-executoriedade. Ô professor, essa auto-executoriedade, para quem já assistiu a aula de poderes, vai se ligar. Quem já assistiu, possivelmente você já assistiu a aula de poderes, quando eu estou... Vocês, aqui, ó. A auto-executoriedade significa dizer, você grava da seguinte maneira: a auto-executoriedade, a administração pública, ela não depende do poder judiciário para executar seus atos. Não depende do poder judiciário para executar e decretar os seus atos. Olha lá. É o poder da administração pública, dispõe, para fazer cumprir as suas determinações de forma direta ou indireta, sem a necessidade de autorização de outro poder, que no nosso caso seria o poder judiciário. Olha só, eu sempre gosto muito de usar esse exemplo.
Imagina só que você está no exercício do poder de polícia. Se você está no exercício de poder de polícia, você vai realizar um ato de polícia. Se você é um fiscal da vigilância sanitária e vai ingressar em um estabelecimento para fazer uma fiscalização, uma padaria, por exemplo, você chegando nessa padaria encontra várias fezes de rato em cima dos pães. Isso não aconteceu. Nunca aconteceu. Você, o fiscal, você vai precisar ligar para um juiz para pedir autorização, mandato para fechar, interditar o estabelecimento? Não, você não vai precisar fazer isso, porque o ato de polícia, que não deixa de ser um ato administrativo, ele é autoexecutável. Ele é autoexecutável. Você não precisa da autorização de outro poder. Olha só que legal. A banca vai chegar para vocês e dizer assim: todos os atos administrativos são autoexecutáveis? Não, nem todos. Tem atos administrativos que eu preciso da autorização do particular. Eu preciso da autorização do Poder Judiciário. Por exemplo, processo de execução realizado pela administração pública. Professor, e o que é um processo de execução? Processo de execução é quando você deve à administração pública. Quando você deve à administração pública, ela vai cobrar judicialmente. Olha só, para ela ter esse dinheiro de volta, ela precisa cobrar judicialmente. Então, nesse caso, no processo de execução, eu preciso de autorização do Poder Judiciário, porque vai ser o Poder Judiciário que vai me cobrar judicialmente. Então, é por isso que nem todos os atos possuem a presunção, no caso, nem todos os atos possuem o atributo de autoexecutoriedade. Perfeito? Seguindo, olha lá. Nem todos os atos administrativos possuem. Pessoal, tem uma parte da doutrina que eu vou ter que abordar só para tirar. Aqui, ó. São exemplos de autoexecutoriedade. Guinchamento de carro parado em local proibido. Fechamento de restaurante pela vigilância sanitária e a apreensão de mercadorias contrabandeadas. Agora, pessoal, deixa eu fazer um parênteses aqui, ó. Olha só. A autoexecutoriedade para uma parte da doutrina, ela se divide em duas, em exigibilidade e executoriedade. Exigibilidade e executoriedade. Ô professor, o que é que seria a exigibilidade? Aqui a exigibilidade permite que a administração pública possa aplicar punições aos particulares. Possa aplicar punições aos particulares. Que violarem a norma jurídica. Professor, me dê um exemplo de exigibilidade. O exemplo de exigibilidade é a multa de trânsito. Veja, a exigibilidade permite que a administração pública puna você, realize uma sanção contra você. Só que ela vai fazer isso porque você violou uma norma jurídica, uma norma proibitiva. Ela vai exigir que você cumpra aquela norma. Por isso que ela aplica a multa. Ela vai aplicar a multa para dizer assim, olha, não faça mais isso. Por isso que o exemplo é da multa de trânsito. É como se fosse algo educativo. Não estacione mais aqui não, que aqui é lugar proibido. Se você estacionar, você vai levar outra multa de novo. Ela exige que você, olha só a palavra, ela exige que você cumpra a norma. Por isso que ela aplica a multa. Sabe por que a multa não pode ser executoriedade? Sabe por quê? Porque na executoriedade, a administração pública, ela realiza o ato material. É como se ela pegasse, botasse o dinheiro no seu bolso e tirasse o dinheiro da multa. Mas ela não faz isso. Ela vai ter que esperar o quê? Uma posição ativa sua.
ou seja, o pagamento da sua multa. Eu vou recorrer dessa multa, mas se o meu recurso não bater, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que pagar. Eu vou ter que pagar para poder, inclusive, licenciar meu carro no ano que vem. Agora, veja só a diferença da executoriedade. Olha só, já a executoriedade permite, olha só, já a executoriedade permite a execução material. A execução material. Por isso que eu disse que botava a mão no bolso do cara. Dos atos administrativos. Execução material dos atos administrativos. Ô professor, inclusive usando força física, viu? Inclusive usando força física. Me dê um exemplo. Um guinchamento. Guinchamento do veículo. Ah, professor. Então quer dizer que na executoriedade a administração pública vai executar o ato. Agora perceba que a administração pública, no caso do estacionamento proibido, ela pode fazer os dois. Pegar essa visão, ela vai aplicar a multa em você e vai fazer o que depois? Guinchar o seu carro. Então por isso que ela vai realizar o quê? A auto-executoriedade. E o cara lá da ICMTT não vai precisar ficar, ô senhor juiz, o senhor me autoriza a rebocar esse carro? Não, não vai. O senhor me autoriza a multar? Também não vai pedir, ele não precisa. Por isso que ela é o quê? Exigível e executável. Cuidado, a Banca CESP já cobrou e fez uma maldade do caralho. A Banca CESP disse assim, ó, que no ato de multa de trânsito, no ato de aplicação de multa de trânsito, vigora o atributo da autoexecutoriedade. Ela considerou essa questão errada. Sabe por quê? Porque a multa de trânsito não é autoexecutoriedade, é exigibilidade. Porque ele não executa o quê? A atividade material. Ele não reboca o seu carro. Ele não força você a pagar. Você paga se quiser. Você sabia, né? Que a multa você paga se quiser. Agora, se você quiser licenciar seu carro, ano que você vai ter que pagar. Fechou? De boa. Então, muito cuidado com isso aí, viu? Muito cuidado com isso aí. Vamos lá. Próximo. A imperatividade e a coercibilidade. Aqui, pessoal, significa dizer que eu não preciso da autorização do particular para executar o meu ato administrativo. É bem tranquilo mesmo. O que é que eu vou fazer? Veja, quando eu cheguei no supermercado, na padaria para fiscalizar, o que é que eu fiz? Eu disse, bom dia, meu nome é Jean, sou fiscal da Vigilância Sanitária e vim aqui para fiscalizar o seu estabelecimento. O dono da padaria vai chegar para mim e vai dizer assim, ei, não, eu não autorizo você a entrar, porque você tem que ter mandato para entrar aqui, não sei o quê. Não, meu amigo, eu estou no meu poder de polícia e vou realizar um ato de polícia que não deixa de ser um ato administrativo. Estão pegando a visão aí, a relação? Então, olha só o que é que significa a imperatividade. Cuidado, a banca pode chamar de imperatividade ou coercibilidade, beleza? Olha só. O atributo da imperatividade significa que o ato administrativo de criar unilateralmente obrigações aos particulares, independente de anuência destes. Olha aqui outra sacada. Nem todos os atos administrativos o possuem. Próximo. Tipicidade. Vai guardando aí os que possuem e os que não possuem. No final eu vou fazer uma abordagem. Tipicidade. Professor, o que é que significa a tipicidade? A tipicidade significa que os atos administrativos eles são típicos. Se são típicos é porque são previstos em lei. Eles são previstos em lei. Certo? Ele tem o quê? Ele precisa ter. Na lei vai trazer os requisitos para a sua existência. A lei vai ter que trazer os pressupostos para a sua resistência. A lei vai ter os seus requisitos e pressupostos, certo? E cuidado, aqui não há exceção. Ou seja, todos os atos administrativos possuem.
Beleza? Ah, droga. Deixa eu só ajeitar aqui. Eu tinha esquecido que eu tinha colocado aqui o material. Isso aqui é normal. É gravado ao vivo. Vamos lá. Olha só. A tipicidade diz respeito à necessidade de respeitar-se a finalidade específica definida na lei para cada espécie de ato administrativo, dependendo da sua finalidade, a administração pretende alcançar. Existe um ato definido em lei. Para tudo que a administração pública pretende alcançar, vai ter um ato administrativo definido pela lei. Professor, todos os atos administrativos possuem? Não. Desculpa. Todos os atos administrativos possuem, galera. Todos. Olha só, nós vimos 3, não foi isso? 4. Olha só, a gente viu aqui a famosa PAT. Olha só, famosa PAT. Cadê? Aqui. Presunção de veracidade e legitimidade, auto-executoriedade, tipicidade e imperatividade. Perceba, galera, que a banca perguntar que todos os atos possuem, tá aqui, ó. Esse e esse. Todos os atos possuem. Todos. Presunção de legitimidade e tipicidade. Por outro lado, a auto-executoriedade e a imperatividade, nem todos os atos possuem. Peraí, professor, eu acho que eu já vi aí um padrão. Vai me ajudar a memorizar. Acho que você já viu. Vou dar 3 segundos para você analisar aí, ó. 3, 2, 1. Qual foi o padrão que você encontrou aí no mnemônico? Perceba que todos que começam com consoante, todos têm, tá vendo? Por isso que o T é uma consoante. E já todos que começam com vogais, nem todos os atos têm. Olha que macete legal. Sempre eu trago os macetinhos para que você não erre suas questõezinhas. Vamos lá, vamos seguir. Olha aí, questão IBFC, cargo de soldado. Assinala a alternativa que corresponde ao atributo do ato administrativo, segundo o qual os atos administrativos se impõem a terceiros. Olha só, palavra-chave. Palavra-chave. Independente de sua concordância. Qual é, pessoal? Imperatividade. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Olha essa outra aqui. Em decorrência ao princípio da legalidade aplicada à administração pública, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade. Exatamente. Olha que questões fáceis. Olha que questões fáceis. Olha lá. Mesmo os atos administrativos sendo auto-executáveis, ou seja, podendo ser executados sem prévia autorização judicial, casou. Tá tudo ok. Como ocorre no caso de demolição de obras realizadas por particulares em terras públicas. Só é lembrar isso aqui da Barra. Olha a Barra aqui, ó. Pessoal, aqueles quiosques que foram derrubados. Olha aí. A administração pública pode demolir. Agora tem um detalhe. Nada impede que o interessado provoque o Poder Judiciário visando a anulação do ato de demolição. Questão correta. E foi o que aconteceu lá na Barra. Quando a prefeitura chegou lá com a ordem de despejo, a galera, o que era o dono daqueles quiosques, procuraram o Poder Judiciário para tentar fazer com que o Poder Judiciário impedisse a demolição. Só que o Poder Judiciário bateu o martelo e disse o quê? Não, é terra pública, terreno de marinha. Se é terreno de marinha, ele é imprescritível, ou seja, não pode sofrer uso capião. A gente vai ver isso também lá, a gente já viu isso em organização do Estado e a gente vai ver isso aí também em bens públicos. Beleza, galera? De boa, show de bola. Então, galera, já clica aí no próximo link para o nosso segundo bloco. Vamos tratar agora dos elementos dos atos administrativos. Até daqui a pouquinho. Tamo junto. Valeu!